E o primeiro assunto aqui do nosso debate é a votação, né, eleição de melhor técnico do ano, segundo o site ali da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. E nesta análise, nesta votação que saiu nas últimas horas, alguns nomes de técnicos brasileiros surgem nesta lista ao lado de outros estrangeiros. Então, por exemplo, dos brasileiros dos técnicos que estão no futebol brasileiro, porque tem, por exemplo, o Abel Ferreira. Então temos o técnico Abel Ferreira, Dorival Júnior e Felipão. Nesta lista não consta o nome do técnico Tite, porém tem alguns outros nomes estrangeiros, como Ancelotti, Guardiola, Klopp, enfim, Mourinho. E aí, Vanderlei Nogueira, uma lista que é extensa e que traz aí alguns nomes do futebol brasileiro. E aí a pergunta, né, que a nossa produção sugere aqui na abertura do programa. O Tite fora desta lista é um absurdo, considerando toda a trajetória, ou levar em conta muito a Copa do Mundo? Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para você, para o Mauro César, para o Bruno Prado, para o Vampeta. Eu estava pensando aqui, e eu estava aquele jogador no banco de reservas que você estava rezando para o treinador não chamar. Sabe como é que é? Bola rolando, o cara fica quietinho lá. Ele não lembra de mim. Mas aí ele lembrou logo na abertura. Eu acho essa federação uma esculhambação, não tem menor importância. Certo? Os rankings que ela apresenta são absolutamente inexpressivos, ela não existe. Entendeu? É aquele negócio. Quando o cara aparece em alguma coisa que é boa para ele valoriza como se fosse a votação do Oscar. Entendeu? Teve uma que apareceu o Renato Gaúcho, não lembra? Essa federação... E eu estou falando isso da federação, não estou falando dos nomes que estão lá. Não é isso, não estou esculhambando as pessoas. Estou falando que a federação é uma zona, ela não tem nenhuma importância. Pronto. É isso que eu queria dizer com relação. Com relação aos nomes, todos eles são respeitáveis. O Tite já teve em relações anteriores. Então é isso. E outra coisa, eles colocam nomes aí importantes que as pessoas conhecem no mundo, outros conhecem mais aqui na nossa região, que é o caso do Abel Ferreira, que é um técnico campeão da Libertadores. Eles não são os nomes, certo? Sim, sim. É a federação que não tem a menor credibilidade. É isso que eu sei, desculpe. Eu estava torcendo para ser o último aqui, porque o Mauro César vai elogiar, que eu sei. Opa! Entendeu? Então, o Bruno, quando você falou da federação, os olhos dele brilharam. E o Vampeta terminou a carreira triste, porque não estava incluído numa relação como essa. Mas é isso, Guilherme. E aí, Vamp, o Vanderlei trouxe essa visão que eu também... Trágica, né? Não, eu também até concordo com essa sua visão, Vanderlei. Mas, e aí, Vamp, o que você acha? E a surpresa, né, segundo aí algumas pessoas, do Tite não estar nessa lista, talvez aí levando em consideração bastante a Copa do Mundo. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Mauro, professor Vanderlei, Bruno, boa tarde a todos. A gente combinou que você abriu o programa de uma forma diferente. Mandando boa tarde pro público de casa, que está na praia, no sítio. Todo mundo curtindo, aproveitando, você mas não fez assistindo aqui o nosso programa. E batendo na mesa com firmeza, tá vendo? Pipocou. Eu não vou pipocar pra aí, não. Aí, pra mim, você concorda com o Vanderlei ou não? Não, dessa relação aí, não, pelos nomes que tem, você pode escolher um. Pra mim, o treinador da temporada é o Ancelotti, campeão europeu, campeão espanhol. E aí, em segundo, Guardiola, ganhou o campeonato... O campeonato inglês ali, a Premier League, é apertado, um ponto de frente, né? Foi um ponto de frente em relação ao Liverpool, né? Ficou ali paralelo, né? Teve uma hora que estava dando o Liverpool e o City estava perdendo do Aston Villa, né? O Liverpool teve uma temporada que ele não ganhou nem o inglês nem a Champions, ele foi vice nas outras, acho que somando os dois campeonatos ele perdeu 4 jogos, assim. Na temporada toda. Então esses três aí. Lá para baixo aí... Eu tô vendo ali o treinador do Eintracht Frankfurt ali. Isso, né? Ganhou a Liga Europa. É a lista completa, que tem o técnico, o Vale de Regrade, né, de Marrocos, aí tem o Felipão. Tem o técnico do Auckland City, olha lá. Tem o do Boca Juniors. O cara dominou a parte lá da Oceania. O Auckland City é uma potência da Oceania. Pra mim, pra escolher pra mim o Ancelotti que ganhou a Liga dos Campeões e ganhou a La Liga, né? La Liga, ganhou o Campeonato Espanhol.
E para você, Bruno Prado, muito boa tarde. Essa lista que estamos apresentando aqui no Bate Pronto, claro, né? Se você for por essa linha do Vampeta, o Ancelotti com certeza é um técnico que, né, foi ali o melhor sem dúvidas. Mas o que você achou da lista como um todo e se você concorda ou não com, digamos assim, o esculacho que o Vanderlei fez Eu acho que o Ancelotti, inclusive, vai melhorar aí, porque quando ele assumiu a seleção brasileira. Sim. Aí isso vai dar uma pontuação melhor para ele. Vai. Eu acho. Então, essa lista, eu não sei nem quem faz parte dessa federação. Toda hora sai algum estudo dessa federação, mas ninguém sabe nem quem são os integrantes da federação. O nome dela é como é que IF, é Federação de História e Estatística do Futebol. Enfim, né? Internacional, né? Federação Internacional. Aí um dia publicaram um ranking, alguém publicou, aí virou, toda hora sai algum ranking deles. Mas acho que todas as premiações, inclusive a da FIFA, da France Football, que são premiações tradicionais aí de melhor jogador, recentemente fizeram também de melhor técnico, enfim. Elas são sempre assim, listas muito subjetivas, até o prêmio da FIFA, eu já falei várias vezes que eu acho que ele ganha uma valorização maior do que ele merece, assim, parece que se o jogador não conseguiu ganhar o prêmio da FIFA, ele é um fracasso, assim, acho que ganhou, talvez pela era aí Messi e Cristiano Ronaldo, que é uma era de rede social, que tem os fãs do Messi, tem os fãs do Cristiano, aí fica aquela guerra em rede social, porque o Messi ganhou mais que o Cristiano, e o Messi é melhor, o outro é melhor. Então, esses prêmios aí, eu acho que eles recebem uma valorização, esse aí nem é um prêmio, é um ranking, né? Isso. Eles recebem uma valorização maior do que deve. E os que estão aí são os técnicos que têm alguma conquista no ano, né? Como tem até o técnico do Seattle Sounders, que foi campeão da CONCACAF, lá do time do americano, né? Quase sempre o time mexicano que ganha, dessa vez foi o time dos Estados Unidos, aí tá aí o treinador, o do Frankfurt tá aí porque ganhou a Liga Europa, aí falou do Tite no início, o Brasil, o objetivo era a Copa do Mundo, não fez uma boa Copa, então não aparece. Se tivesse ido mais longe, apareceria. Hugo Ibarra, do Boca Juniors. Foi campeão. Você quer ler a lista completa, Vamp? Não, tô vendo aí, galera. O Auckland City, que aliás ele é o time que mais disputou o Mundial de Clubes, né? Olha só, o nosso Mundial de Clubes. O Auckland City está sempre ali no Mundial de Clubes. Normalmente ele sai no primeiro jogo, mas ele sempre disputa. Enfim, para mim o melhor técnico do mundo é o Guardiola. E depende, aí no ano, normalmente quem ganha a Champions fica com prêmio, aí tem Copa do Mundo. Aí começa o objetivo, né? Para mim o melhor é o Guardiola. Então, os outros depende muito, eles ganham premiações ou aparecem em rankings muito pela temporada, mas é de cada um. O outro pode achar que o Klopp é melhor, enfim, mas para mim o melhor é o Guardiola, independente dos títulos que ele ganha no ano. E agora estou ansioso depois do que o Vanderlei... como o Vanderlei abriu o programa, estamos ansiosos para... Ele falou logo cedo para mim, por isso que eu atrevidamente antecipei. Logo cedo, ele falou, Vanderlei, você viu como é que vai acabar o ano? Ele falou, não, eu não quero falar sobre isso. E virou pauta aqui já para abrir o programa. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. E aí, esse ranking que traz alguns nomes de técnicos brasileiros como o Felipão e o Dorival Júnior, e o Abel Ferreira, que não é brasileiro, mas está no futebol brasileiro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Guilherme. O Vanderlei já disse tudo, não tenho o que acrescentar. Posso dizer apenas uma palavra para rotular essa entidade aí meio fantasiosa. É patético, né? O negócio... Esses rankings, eles não tem mais o que fazer, esse pessoal, né? E tem cada coisa sem critério nenhum. Acho... Para mim, são uns caras oportunistas aí que ficam querendo criar factóides para chamar a atenção, nada mais. Tem menor relevância a lista desses caras aí. Menor relevância, zero relevância. Se um dia forem investigar... Pro bem ou pro mal, entendeu? Quem for da federação, vão descobrir que são, sei lá, 2 moleques que fazem a lista no quintal deles, aí publica... Não saiu um aqui, esse ano mesmo, a gente estava aqui no programa, saiu que o Renato Gaúcho estava na lista. Isso lembra não? Ele nem trabalhou no ano. Né? Eu acho até que essa coisa de lista, de escalar time, é um negócio meio pretencioso, até essa... Atenção, o L'Equipe vai escalar, tá aí que o L'Equipe vai escalar a seleção, que você dane o L'Equipe, a seleção do L'Equipe. Tô um pouco me lixando pra seleção do L'Equipe, a opinião dos caras, eu tenho a minha, você tem a sua, você tem a sua. Acabou, qual a relevância disso? Parece até que juntou-se um grupo de grandes especialistas que analisaram minuciosamente cada jogo importante da temporada, o desempenho de cada... não é assim, a gente sabe como é que faz. O cara fica pensando, goleiro, acho que eu vou no Courtois, mas... Pô, teve outro, eu vou do Courtois. O cara vai assim, aí fala com o cara do lado, e lateral direito. O lateral dele, aquele cara lá da Croácia, mas só vi na Copa do Mundo, pô. Será que
Quem pode ser o Arnold? O Arnold não jogou tão bem. E assim o cara vai montando o time Mas dele. é assim mesmo. Não tem critério, não é uma coisa científica, sabe? E se for em cima só de estatística, também não vale, porque a estatística ela é muito fria, ela não considera uma série de outros fatores. A gente vê isso às vezes, por exemplo, quando aplicativos que trabalham com números cruzam ali os dados e apontam melhor nisso, melhor naquilo, e saem algumas bizarrices, porque de repente o cara ele foi regular, mas tem uma série de coisas que estão nesse contexto, né? A importância de cada jogo, a pressão psicológica dentro de um jogo importante ou não. E a estatística vai tratar a final da Copa do Mundo, Argentina e França com prorrogação e pênaltis, como trataria de repente o jogo da abertura, que foi Equador e Catar. Um jogo tipo horroroso, um jogo fraquíssimo, na mesma competição, um para começar, um para fechar. É a mesma competição, mas são jogos completamente diferentes. A estatística não avalia isso também. Mas isso é verdade mesmo, Maurício, porque tem que ser pesada, né? Mas isso é verdade mesmo que quando aqui na PAN, os caras, não, vamos, monta a sua seleção do campeonato da Copa do Mundo aí. Eu não sabia o nome do zagueiro da Croácia que jogava de máscara, eu digo, então vai mesmo o Varane. Pois é. Já que tem que responder, a gente faz assim. Mas é verdade mesmo. Não é Eu não lembrava o nome do zagueiro do... Guevardiol. Pode ser eu falei, então vai Varane. Mas pode ser também um lance, Copa do Mundo, nós estamos falando de Copa do Mundo. Algum lance que te chamou muita atenção. Você achou que aquilo que aconteceu naquele jogo, nossa, foi... Aquele nome fica gravado. E se você tem que dar uma lista agora, é difícil você ter toda essa estatística, tudo isso, lembrar todos os dados que o Mauro acabou de citar, não, mas você precisa dar... Não, mas aquele goleiro, o goleiro polonês, por exemplo, que ele segurou horrores, né? Fez uma boa Copa. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, né? Agora, a minha lista foi muito isso. Eu botei o goleiro da França porque eu vejo ele no Tottenham e é capitão. Eu digo, mas no final vai ele. Porque eu não sabia o nome do goleiro da Polônia nem do Marrocos. O Bono. Bono. Eu digo, isso vai também, assim, às vezes acaba mudando assim, para algumas direções. Eu estava conversando outro dia com um colega, ele tem um perfil no Twitter, tem um canal no YouTube que chama Falso 9. Ele faz análises estáticas e tal. E ele falou assim, Mauro, todo mundo está elogiando o Deschamps, eu estava aqui. O cara se debruça naquilo e começa a tentar encontrar conclusões. Aí ele falou, não, mas pensando aqui, o Deschamps fez aquelas mudanças, mas elas não tiveram impacto imediato no jogo, né? De fato, demorou. Você pensar que ele trocou no primeiro tempo, ele colocou o Colomani e colocou o Thuram. Eles só participam de forma importante no segundo tempo. O Coman, logo depois que entrou, participa do lance do gol de empate da França. Então, realmente, o impacto não foi imediato. O Mani sofre o pênalti. E sofre o pênalti. O impacto não foi imediato. O Thuram, né, que sofreu o pênalti, não foi? Foi o Thuram. O Mani dá um passe pro Mbappé. E tem um gol que o Mani quase faz no final, que é uma defesaça do duas vezes, a cabeçada. Aquela do chute no final, quer dizer, o cara tá participando de lances importantes, né? Ele poderia ter feito o gol do título, não fez, que o goleiro fez uma defesa histórica, que vai ser lembrada para sempre. Aí eu falei, vem cá, qual o objetivo de um técnico no jogo? Ele tem que causar impacto com as substituições imediato ou dentro do tempo do jogo? O jogo não acabou. Se eu faço 3 mudanças, elas levam 30 minutos para dar certo, mas elas dão certo, então funcionou. Ou não? O que eu tô perdendo 2-0. Eu tiro 2 titulares, atacantes, minutos, assim, antes de acabar o primeiro tempo, porque eu quero mudar a cara do jogo. E eu consigo, não importa se eu conseguir de imediato ou não. Tem uma outra substituição que eu acho que é importante que acontece nesse jogo, que é depois, e o pessoal olha muito para um aspecto do jogo, que entrou o Lautaro e entrou o Paredes. Eu acho que ali a Argentina começa de novo a recuperar o comando da partida. Ela melhora. O Lautaro perdeu aqueles gols. O Julián Álvares não conseguia mais andar. O Lautaro da agressividade, a presença dele permite que aquelas jogadas aconteçam. O Álvares sai quase que carregado do campo. O gol do Messi... E o gol do Messi ele participa, ele não está impedido. Então ele mesmo tendo perdido 2 chances, que eu acho também que tem muito mérito do Upamecano, nos 2 lances, espetacular, o zagueiro rápido pra caramba, conseguiu travar. Mas aconteceu porque ele estava ali. Ou seja, a troca também faz sentido, porque ele passou a dar opção para o Messi com um cara descansado, acho que até um cara mais físico, capaz de enfrentar mais ali o zagueiro, chegar na disputa de bola, e surgiram aquelas opções. Então, assim, se você olhar de maneira muito, muito fria, sem considerar uma série de outros fatores, aí muita coisa se perde, né? E o que eu falei que semana passada, que é uma coisa que me incomoda bastante, a análise do jogo ignorando os lances capitais. O lance capital tem um peso maior, gente, é óbvio. O cara fez o gol do título, fez a defesa do pênalti. Isso é mais importante do que um outro lance. Não, que o fulano jogou entre as linhas e fez... Tudo bem, beleza, legal, ok. Ele taticamente funcionou bem. Mas o outro que participou do lance capital, o Mbappé, estava subindo do jogo. De repente o cara faz 2 gols em 1 minuto. Fez 4. Sendo que o segundo gol é um gol assim que pouquíssimos jogadores conseguiriam chutar aquela bola
naquele momento, naquele estádio, naquele momento, na final da Copa, né, quando a bola chega para ele, assim, quando ela chega para ele, assim, você já sente que vai ser gol. Porque você sabe que o Mbappé, caramba, naquela fração de segundo, é sensação. Quando a bola bate na rede, assim, não nos surpreende. Acho que nenhum ser humano se esse cara é Mbappé. Esse cara no pé de um cabeçudo lá, o cara, você não espera nada. Então, eu acho que tudo isso entra numa avaliação. E essas listas, elas são pretensiosas, porque elas nos colocam, quem vai fazer a lista, eu falo, nos colocam, porque passa pra gente também. Assim, no papel, que ninguém tem esse papel. O oráculo do futebol. Fulano vai escalar os 11. Atenção. Aí a história, estatística, federação... Uma banana para eles. Essa do Deschamps, essas mudanças do Deschamps que o Mauro citou é muito legal, assim, até para analisar a nossa função de comentarista. Por exemplo, eu achei as mudanças ruins, minha opinião na hora, assim, quando ele fez, principalmente as do segundo tempo, as do primeiro não. Quando ele tira o Griezmann e põe o Coman, tira o Theo Hernandes e põe o Camavinga. Eu, na hora, sem saber o que ia acontecer, falei, nossa, agora ele foi pro desespero total. Ele foi pro desespero total agora, né? Porque o Camavinga jogou de lateral esquerdo também contra a Tunísia, não jogou bem, estava bem perdido, e eu falei, nossa, eu jamais ia tirar o Griezmann agora, precisando de alguma coisa, o cara que está fazendo uma boa Copa, bola parada. Então, na minha cabeça, na hora, eu falei, não, foi pro desespero, vai, seja o que Deus quiser. E até acho que aquele momento que a França empatou tem muito a ver com o acaso, mas deu certo o que o cara fez, independente. Ele botou. O objetivo final um sofreu o pênalti, o outro Coman roubou a bola do Messi. Até acho que não foi muito assim uma coisa tão... Foi muito assim, fez um gol e depois o outro aproveitou. A Argentina não tinha nem o que fazer ali. Tomou um gol e outro, e agora? O que o Scaloni podia fazer naquela hora? Então, acho que o que abre tudo é o Otamendi vacilando e fazendo pênalti. Não é nem a mudança, era mais a mudança, de um jeito ou de outro, funcionou. Os caras acabam participando, acho que esse que é o ponto. Sim. Ou seja, o técnico ele tem uma atitude corajosa, que ele faz mudanças ainda no primeiro tempo, e esses caras participam. Então, a gente pode entender que, tudo bem que tem o Otamendi. Precisa alguém errar, o Otamendi vai ter que fazer uma bobagem, como teve o pênalti no Di Maria, que poderia ter sido evitado também. Ou seja, alguém vai errar, alguém vai falhar em algum momento. Mas eu tenho que provocar o erro. Aí eu coloco os jogadores descansados. E, aliás, esse ataque que ele colocou no primeiro tempo era o ataque do final do jogo do Marrocos. Sim. Ele estava tomando pressão do Marrocos. Sai até o segundo gol. Acho que ele até foi bem. Faz o gol sem pegar na bola. Quando ele põe o Thuram, naquele jogo, acho que quando ele põe o Thuram na esquerda, ele corrige ali. A França estava tomando um sufoco, que o Mbappé não volta. Então, assim, eu acho que isso não pode ser ignorado. Ou seja, mas demorou muito. Eu falei, demorou muito, mas foi dentro do jogo, gente. Não foi depois do jogo. O cara empatou o jogo. Na verdade, esses personagens que ele colocou, do desespero ou não, embora até eu entenda que o que faz eu pensar que não é desespero é que ele já tinha feito antes. Tanto o Camavinga na esquerda, como os dois que entraram para formar um ataque com o Mbappé. Coman chegou com ele, quando estava jogando com 3 zagueiros, e seu ala. Ala direito. Ala direito. Lá na Nations League. Ele botava o Coman de ala. Até porque ele jogou a Copa com um zagueiro depois, como lateral, né? Mas assim, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Você pega a Argentina, ele perde aquele jogo de estreia contra a Arábia Saudita, mas a Argentina tem 3 gols anulados no fio, né? Sim. Ela consegue ir para 2 jogos na prorrogação, né? Contra a Holanda e o jogo final. 2 jogos estava 2-0. Só que essas mudanças aí que nós falamos aqui, se tem mais 10 minutos, a França ganha o jogo. Quando vai para a prorrogação, a Argentina calma e retoma o jogo de novo para ela. Ela foi melhor na prorrogação a todo tempo. Como contra a Holanda também, o que o Van Gaal fez, botou o Vergost, né? O cara entrou, grandalhão de área, fez um gol de cabeça e depois fez outro, assim. Acho que isso até cabe na nossa função, que a gente pode ter uma opinião, que nem na hora que ele mudou eu achei... Perfeito. Mas você tem que... Não dá pra ficar eu achei ruim, então eu vou arrumar um jeito de... Antivisão do fato. Funcionou, deu certo. Pode até ter tido alguma dose de sorte, faz parte. Ou de erro do adversário, faz parte, mas deu certo. O cara teve uma sacada realmente boa, que você qualquer comentário. Você não teve naquele momento, o cara teve uma sacada. Eu acho isso, porque não tem varinha mágica, isso daí que tu falou. Entra Mauro César, o Guilherme, para resolver em 2 minutos o jogo. Não é varinha mágica. Não. É um conjunto da obra, tem que dar certo, às vezes não dá. É igual contratação, né? Contratação boa é aquela que dá certo. Então é isso, eu acho perfeito. Essas listas, por isso que eu fui, assim, digamos assim, um pouco duro com relação a essa associação. O Karsug era muito engraçado. Essa associação, ela faz bobagem desde muito tempo. E quando você perguntava, a gente fazia de propósito, né, Bruno? Karsug, tem mais uma relação aqui, não sei o quê. Eu me nego a fazer comentários de alguma coisa que não existe. Então, é muito engraçado. Ele sempre esculhambou. E eu falo, mas você é um europeu, fica na Europa. É
um estelionato. Muito bom. Mas esse procura, assim, aí é a parte tática. Tem uns procura da bola. Eu lembro bem que eu trabalhei com o Joel no Fluminense em 95, depois no Brasiliense, né? Ele falou que quando ele chega no Bahia, o Paulo Maracajá, o presidente do Bahia na época, ele chega e vai ver o coletivo. Aí tinha um Bavi no domingo e tem um coletivo na sexta-feira, né? E ele armou o time e ficou olhando lá o Fazendão, onde é o centro de treinamento do Bahia, o campo fica embaixo, e ele ficou com o presidente em cima olhando, armou. E aí viu o Reinaldo Aleluia, o cara fazendo uma fumaça no coletivo, que chega atrás do novo time reserva. Aí ele falou, pô, que neguinho, uma arma secreta minha aí, ó. Neguinho vai dar trabalho. Aí o presidente falou, não confia não, ele é azarado. Falou pro Joel, por dentro falando, nenhum dirigente sabe nada de bola. Foi domingo pro Bavi, começa o Bavi, 1-0 vitória. Aí ele falou, vou botar minha arma secreta, neguinho. Aquece Reinaldo Aleluia. Quando falou o nome do Reinaldo Aleluia, o Vitória fez 2. O Joel falou, ele é azarado mesmo. Só pensei nele, já saiu o segundo. Aí veio Reinaldo Aleluia, quando foi orientar, saiu o terceiro, 3-0. Ele nunca mais utilizou o cara. Depois eu tô no Brasiliense, no final de carreira lá, o time do Luiz Estevam lá do Senador, o Joel é contratado. O Joel, primeiro veio Espinosa, que Deus o tenha, foi mandado embora, chega o Joel. E eu tô lá com o Joel falou, o plantel que tá ali é o Marcelinho, eu digo, o Marcelinho, o Zé. Aquele ali é quem? É o Reinaldo Aleluia? Eu digo, é o Reinaldo Aleluia. Ele falou, estamos fodidos, vamos cair. Ele é azarado. E estamos jogando contra o Juventude. O Reinaldo Aleluia e o ataque Reinaldo Aleluia e Ozé. Chutou a bola na trave, Reinaldo perdeu a bola, deu um contra-ataque, tomou um gol. Ele falou, jogou a platina, viu o que eu te falei? Reinaldo Aleluia, não me ligue, porque foi verdade tudo, viu? Que ele vai me ligar logo. Então tem essas procuras também de você pegar assim, vou botar minha arma secreta nesse jogo aí. O holandês deu uma confusão por causa do holandês que entrou, que o Messi vai lá no banco. Com aquela frase que mira bobo era pra ele. Porque você vê que termina o jogo, antes do Messi ir, no Van Gaal, vai outros jogadores argentinos discutir, porque foi só bola aérea. Tipo assim, só tem isso pra mostrar. Ele pôs o Luke de Jong, pôs 2 grandalhões ali. E bola pra área. E empatou o jogo. Mas é isso então, né? Superado esse momento com esse ranking Já demos uma aula de como é estatística, né? Sim, e aí aqui, vocês mesmos, você que me manda, bota a seleção da Copa. Eu digo, agora eu tô lá fazendo, digo, o zagueiro de máscara, como é o nome desse cara? Então vai no seu nome, vai Varane, que já foi campeão. Mesmo, né? Verdade, eu fiz assim mesmo. O meio-campo, eu queria botar Modric e aquele lá que fuma cigarro pra caramba, corre 16 km. Kovacic. Eu não lembrava o nome dele. O Brozovic. Eu não lembrava o nome dele, eu digo, então vai Rabiot, que é mais conhecido.